Boa noite, pessoal. Conforme prometido, eu estou aqui um pouco atrasado em relação ao horário que eu diria que estaria aqui, naquilo que eu falei no grupo, mas estamos aqui com um vídeo provocativo, uma pergunta: Deus se assenta nos louvores do seu povo? Eu queria ler com você o Salmo capítulo 22, versículos 1, 2 e 3, que diz assim: Deus meu, por que me desamparastes? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém, tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Vamos lá então tentar entender esse versículo com base naquilo que está escrito em português, mas especialmente recorrendo àquilo que a Bíblia fala em hebraico, nesse caso aqui, e dando uma olhadinha no grego, no latim, vendo o que versões diferentes falam sobre o assunto. Tá? Por que a pergunta? Eu vi as pessoas debatendo na internet se Deus habita os louvores do seu povo ou se Deus se assenta nos louvores do seu povo. Ele senta sobre o louvor do povo ou ele está ali habitando naquele momento. Vamos ler em hebraico. Eu estou aqui com a Bíblia Stuttgartense, Salmo capítulo 22, versículo 3, que fala assim: Veatá Kadosh Yoshev Tehilot Israel. Vou repetir: Veatá, V é o E, Atá, tu, Veatá Kadosh, o santo, Yoshev, que é a palavra que a gente vai discutir, Tehilot, os louvores, Israel, de Israel. Então Deus habita os louvores de Israel ou Deus se assenta nos louvores de Israel? Essa é uma coisa interessante, porque são duas noções distintas que a gente precisa discutir aí. Ou Deus estaria sentado nos louvores de Israel, o seu povo carregaria como se fosse um trono, né, por onde ele governaria o seu povo, ou ele estaria ali numa espécie de habitação no louvor, enquanto acontece o louvor. Bem, a gente pode pensar na palavra Yoshev, do verbo Lashevet, que é sentar, assim como hoje um judeu, ou melhor falando, um israelense, entenderia, lendo Yoshev, diria ele se senta. Tá? Se você fala Ani Yoshev Bakese, né, eu me sento na cadeira, ou Ani Yoshev Bakitá, eu me sento numa classe, né, uma sala de aula, seria simplesmente sentar-se. E essa ideia parece bem correta se a gente comparar com o Salmo 80, versículo 1. Diz assim: Ó pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias a José como um rebanho, tu que te assentas entre os querubins, resplandece. Então, o que é interessante aqui, Deus se assenta sobre os querubins e é como se Deus tivesse um trono, uma espécie de trono móvel. A gente for olhar o livro de Ezequiel, quando Ezequiel tem aquela visão, o trono de Deus se move sobre querubins, tem rodas, né? E essas rodas têm olhos, é uma visão bem misteriosa, é bem interessante, conforme há glorificação, há uma movimentação dessa nuvem de glória, isso que os judeus chamam de Merkavá, é uma carruagem. Merkavá hoje em Israel é um tanque de guerra, tá? Mas indica essa noção móvel, que a glória de Deus não está parada em lugar algum. Tá? Então, Yoshev, sentar faz muito sentido. Então, louvando a Deus, a gente estaria colocando ele sobre a gente e carregando como se fosse em procissão, e ele seguindo ali adiante. Tem um sentido poético bem interessante, que é o fato de que você pensa na noção de que quando ele se assenta no trono, ele governa a sua vida. Tá? Então a imagem é bem interessante pensando nessa ideia de que Deus ele governa a sua vida quando você o louva. Ele está ali no controle, naquele momento. Então você carrega ali o controle dele, ele que te controla, ele guia a tua vida enquanto você louva. Tá legal? Mas em hebraico, se você for pegar o verbo Yoshev, tá? Mais uma vez, esse verbo aqui, ele não tem só o sentido do hebraico moderno, como as pessoas entendem hoje. Se você abrir o dicionário de Strong, ele vai dar aqui um outro sentido, tá? E aí a gente vai muito além do uso diário hoje em Israel, aquela coisa do que o cara é judeu, então ele sabe hebraico, né? Isso não cola no meio acadêmico, né? A coisa tem que ser mais bem feita. O dicionário é a nossa referência, e o dicionário de Strong, no verbete H3427, tá? Ele vai dizer tanto a ideia de Yoshev significa habitar, ou Yoshev significa sentar, ou seja, os dois sentidos estão em Yoshev, habitar e sentar. Ou vocês podem pensar assim:
Deus habita os louvores do seu povo ou Deus se assenta sobre os louvores do seu povo. A questão é que não existe uma preposição para dizer que ele se senta, tá? Mas o significado de habitar seria possivelmente o mais exato, pela ideia de que ele faz uma habitação ali. Mas o que eu acho interessante é que a gente entende mal a palavra assentar-se. O verbo assentar-se em português, na verdade, está completamente dentro da palavra yoshev em hebraico, nesse versículo do Salmo 22, versículo 3. Para você não achar que vai ficar só na minha palavra, eu vou abrir para você o dicionário Priberan, tá? Então é uma referência, é um dicionário que as pessoas usam bastante, é uma referência para qualquer pesquisador da língua portuguesa. Você tem, por exemplo, o verbo assentar-se, verbo pronominal, tá? Pode ser também intransitivo ou transitivo, dependendo da situação. Mas o que você entende? Olha só, assentar significa, na sua forma mais básica, por incrível que pareça, sentar-se, tá? Seria colocar-se sobre um assento. Então, seria a junção de a, né, mais sentar. Então, sim, assentar significa sentar, que é aquilo que as pessoas talvez imaginem de primeira. No entanto, não é o único sentido. O oitavo sentido, dos muitos sentidos do verbo assentar-se, está lá, número 8, fixar-se em determinado sítio. No caso, é um dicionário português, né? Então, significa sentar-se sobre um lugar. Agora, olha que interessante. O verbo assentar-se, ele tanto significa sentar-se sobre uma cadeira, quanto ele significa habitar um lugar, fixar-se em algum lugar. E se você for comparar com a ideia de assentamento, como assentamento de terra, como existe, por exemplo, né, você pensa uma invasão de um território, né, e a invasão dos sem terra, eles fazem assentamento, eles estão provisoriamente ali naquele lugar. Então, na verdade, yoshev em hebraico e assentar-se tem uma equivalência, na minha opinião, perfeita, porque Deus se senta sobre os louvores do seu povo, Salmo 80, versículo 1, exatamente isso, mais a visão do capítulo 1 de Ezequiel, e Deus se assenta no sentido de que ele habita, e melhor ainda, ele habita provisoriamente. Repara uma coisa, se você fosse hebreu, se você estivesse em Israel, na época lá dos tempos bíblicos, né, falando assim genericamente, você, para encontrar a presença de Deus, iria para o tabernáculo, na época do tabernáculo, ou para o templo de Salomão, ou ainda o templo de Zorobabel, mas você procuraria uma referência física da presença de Deus. Essa se refere a uma tradição em Israel, que é a tradição móvel, a tradição fixa, a tradição em que Deus está em algum lugar, porque aquele lugar é especial, o Hamakon, em hebraico, Deus está naquele local. Ou você poderia pensar de uma outra maneira, de uma tradição mais antiga, de que Deus nunca esteve restrito a lugar algum, o que é bem interessante. Deus não está restrito a lugar algum, a glória de Deus está com quem o invoca. Olha só, o salmista, ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Isso é muito interessante. A sensação dele é de profundo desamparo. A sensação dele é de que Deus não está com ele. A sensação dele, quando ele fala, né, porque tu não ouves, né, não escutas, te alongas das palavras do meu bramido, a sensação é de perturbação. Acho que a situação de muita gente hoje é essa, tanto diante da situação econômica, quanto de uma série de outros problemas familiares, pessoais, em termos trabalhistas e por aí vai, e até mesmo nas situações que a gente está vivendo aí num contexto maior, a situação de perturbação, a situação de parecer que Deus está distante e não se move. Nas palavras de um grande comentarista da Bíblia, que é o Champlain, ele fala uma coisa muito interessante nesse versículo, que ele diz que Davi clama a um Deus deísta para que ele se torne um Deus teísta. Isso é fantástico. Deísta. Um Deus deísta é aquele que montou o universo. Ele criou as regras, o funcionamento dos planetas, está tudo montado. Ele não precisa interferir. Ele não interfere a todo momento. Tá? E às vezes parece que a gente clama e Deus simplesmente olha e não interfere. Mas, quando a gente ora insistentemente, ou melhor ainda, nesse caso do louvor, parece que Deus sai do mero deísmo, que é essa concepção de um Deus simplesmente distante, e ele se torna um Deus teísta. Ele interfere naquilo que é a necessidade do seu povo. Então, entendendo dessa maneira, repara, o povo de Israel, você imagina, será que só buscaria Deus dentro de um templo, ou perto, ou em frente a um templo? Existe um detalhe interessante sobre as escolas de profeta em Israel. Se você parar para pensar, as pessoas que mais buscavam a Deus
não estavam lá no centro da espiritualidade hebreia, não estariam ali, por exemplo, onde estariam os sacerdotes, onde estaria a tribo de Levi, não estariam em lugar nenhum, né, como esses. Os profetas estariam em Gilgal, Betel, Jordão, Jericó, Ramá, lugares que são considerados marginais, ou seja, a margem, né, do que seria principal. E por que homens tão espirituais estariam à margem e não no centro, teoricamente, da espiritualidade israelense ou israelita? Repara uma coisa, a tradição dos profetas sempre foi móvel. A tradição dos profetas remete a uma tradição mais antiga em Israel, que se trata justamente dessa ideia de que Deus se movimenta, de que a glória de Deus não está restrita a lugar algum. Eu vou ler com você rapidinho o livro de 1 Samuel, capítulo 10, versículo 5. Samuel falando com Saul, ele fala uma coisa bem interessante, ele diz assim: então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um rancho, continuando aqui, desculpa que o meu celular interrompeu, um rancho de profetas. Já vou explicar isso, que descem do alto e trazem diante de si saltérios e tambores e flautas e harpas e profetizarão. Olha que interessante. Ele encontraria ali profetas descendo do monte, o que indica duas coisas, né? Descendo do monte e tocando instrumentos. Duas coisas. Primeiro, Deus era buscado nos montes. Segundo, os profetas faziam isso com música. Olha que interessante. Cada vez que alguma coisa aparece pela primeira vez na Bíblia, aquela primeira aparição é muito significativa. Samuel, capítulo 10, versículo 10. E chegando eles ao outeiro, eis que um rancho de profetas lhe saiu ao encontro, ou seja, saiu ao encontro de Saul, e o Espírito de Deus se apoderou dele e profetizou no meio deles. Olha que interessante, a primeira aparição dos profetas é descendo do monte e louvando com instrumentos. A ideia é que eles se moviam louvando. E eles se moviam exatamente como era a movimentação da glória de Deus. Não restrita a um templo físico, não restrita a uma igreja, não restrita a nada, a não ser a quê? Aos louvores do seu povo. Vou voltar para o Salmo 22, versículo 3. Tu, porém, és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Aqui na minha tradução, vou voltar aqui ao hebraico. Veatá Kadosh, Yoshev Terrilot Israel, e tu, santo. Olha que interessante, tu que estás separado, que estás distante, tá? Porque o santo é um separado, seria o equivalente em grego ao hagios, ok? Tu, santo, separado, habitas ou assenta-te os louvores de Israel, no caso em português tem que colocar com a preposição, assenta-te nos louvores de Israel. Olha que interessante, apesar de Deus estar separado, apesar de a manifestação de Deus não ser contínua, não ser constante no mundo, quando o seu povo louva, então há uma manifestação divina naquele lugar. Eu vou pegar aqui a Septuaginta, que é a Bíblia em grego, e vou usar aqui a Bíblia em grego, porque ela é uma tradução dos próprios rabinos, quando houve a necessidade da tradução para a língua mais falada na época, que era o grego, sob a época de Alexandre o Grande. Então, a Septuaginta, pegando aqui uma versão acadêmica de uma universidade na Alemanha, tá? Vamos lá, ele diz assim, olha, Suide en hagios kaitoikes ro epainos Israel. Repara uma coisa interessante, Suide, tu porém, en hagios kaitoikes, tu habitas, olha que interessante, nos santos. Kaitoikes, habitas, en hagios, nos santos. Nos santos o quê? Aí ele completa, ro epainos Israel, tu habitas os louvores de Israel. Essa passagem é interessante porque ela mudou completamente a ideia do que a gente está acostumado a ver como tradução, e ela muda inclusive a ideia do que a gente está pensando no original. Deus é santo, e sim, Deus é santo, né? Isso não muda. Até hoje os judeus chamam Deus, quando falam dele, de Kadosh Baruch Hu, né? Então é o santo bendito seja, né? Então tem essa ideia, né? Kadosh, santo, Baruch, né? Bendito, e Hu, ele, tá? Então Kadosh Baruch Hu, cada vez que se fala de Deus, repara na leitura do versículo, tu habitas nos santos. Mas quais santos? O louvor de Israel. Isso deixa um detalhe bem interessante para a gente. A Bíblia não traz a noção de quem canta, os males espanta. A Bíblia não traz a noção assim, é só cantar, abre a boca e canta. Embora a música faça muito bem para o ser humano, embora o nosso cérebro esteja pronto para ficar melhor quando está cantando, especialmente se você imagina o cara tomando banho, está feliz, está cantando,
Repara uma coisa, os louvores santos. Não é qualquer louvor. Ele fala katoikés en hagios, habitas nos santos. Quais santos? Hoépanos, Israel. Hoépanos, louvor, elogio. E uma outra coisa interessantíssima em grego, aprovação. Quando você está no meio da dificuldade, o mais fácil de se fazer naquele momento, não importa a tua formação, não importa o lugar em que você esteja, não importa a língua que você fala, não importa nada. É muito fácil abrir a boca e reclamar e murmurar. E pela murmuração, o povo de Israel ficou 40 anos no deserto. E você vê, o comportamento comum é esse. As pessoas estão com a vida delas ruim, pessoalmente falando, fora o contexto nacional, que também é muito ruim. É muito fácil falar mal. Falar mal da vida, reclamar de Deus, que é pior ainda, que é um pecado da rebelião, mas simplesmente falar mal, reclamar. Isso prende a pessoa mais tempo no problema. Isso é pior ainda. Isso tira delas possibilidades de solução. E como o povo de Israel circulou 40 anos no deserto, a vida dela passa a fazer um aspecto de circularidade. Não sai daquilo ali. A gente precisa consertar a nossa vida. Os judeus usam a palavra tikkun, acerto, conserto, para quando a gente precisa mudar alguma coisa, consertar alguma coisa na nossa vida. A gente precisa passar a se voltar para Deus com o louvor santo. Katoikés, hagios, habitas nos santos. Em quais santos? Épanos, Israel. Deus habita os louvores de Israel. E se você pegar a palavra épanos, em grego, também é aprovação. E essa palavra é muito séria. Como assim aprovação? Você aprova o que Deus está fazendo na tua vida ou você faria tudo diferente? Eu não estou falando do que você fez de errado na sua vida, porque às vezes você está colhendo de problemas que você plantou. Mas aí foi você que causou o problema. Imagina uma coisa interessante, que quando você está passando por algum problema, porque Deus permitiu que você passasse por aquele problema, então o que resta a você é aprovar aquilo que Deus está falando. O que parece muito estranho, um ser humano limitado, dizendo assim, Deus está aprovado, como se eu tivesse o poder de reprovar Deus. Mas épainos significa aprovação, não só louvor. Eu aprovo aquilo que Deus está fazendo. No momento em que eu abrir a minha boca e eu louvar a Deus, e eu elogiar a Deus, e eu aprovar aquilo que Ele está fazendo na minha vida, então Deus habitará nos meus louvores. Então Deus habitará nos teus louvores. Então a tua vida vai mudar por completo. Eu vou ler os últimos versículos para a gente finalizar. Depois que ele fala, mas tu és santo e habitas os louvores de Israel, ou assenta-te sobre os louvores de Israel, em ti confiaram os nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram, não foram confundidos. A Bíblia não fala para você parar o clamor. A Bíblia fala que o povo, no passado, clamou e Deus respondeu. Clame, ore nessa situação de dificuldade. Mas não só ore, louve a Deus. Louve a Deus não como se canta uma música qualquer. Aprove aquilo que Ele está fazendo na sua vida. Isso é muito difícil. Simplesmente aceitar. Mais do que superar o problema, aceitar o problema. Ele está aqui. Ele precisa estar aqui. E Ele vai me trazer uma mudança enquanto Ele está aqui. E então, as coisas mudando, pode surgir um outro louvor. Um louvor de vitória. Um louvor de agradecimento. Um louvor que é o que a gente tanto queria, né? É ter a nossa vitória junto com a gente. Mas por hora, eu digo para você, Veatakadosh, e tu santo, Yoshev Terrilot Israel, habitas os louvores de Israel, assenta-te sobre os louvores de Israel. Enquanto você louva, você leva consigo a presença de Deus, leva contigo, né? A pessoa leva consigo a presença de Deus. Eu acho que é uma mensagem que eu digo para você, fácil de entender, difícil de praticar. Difícil de abrir a boca no meio do problema e começar a louvar, e começar a agradecer, e começar a se esquecer de que você tem um problema naquele momento, ou melhor ainda, né? Louvar a Deus pelo próprio problema que está acontecendo ali, porque isso não é para a morte, isso é para a vida. Meus caros, muito obrigado pelos que ficaram aqui comigo, ao vivo, tá? Valeu, Renan, meu filhão aí, né? Filhão das minhas entranhas escolares, né? Que curtiu aí durante o vídeo várias coisas que eu falei. Muito obrigado pela tua presença.
E se Deus quiser, né, espero que esse vídeo se amplie, viralize, compartilhe esse vídeo se te edificou, tá? Passe para grupos, passe para amigos, marque pessoas, ou na sua página, ou aqui mesmo no Theological Doctor. E se você quiser estudar comigo teologia, eu digo para você, me procure no Seminário Teológico Maranata, STM, na Tijuca, exatamente onde fica a Igreja Evangélica Maranata da Tijuca, tá? Ali do pastor Paulo Brito. Eu sou professor de seminário e ali eu dou aula de português 1 e 2 e também de literatura cristã. A gente fala muito sobre os monges do deserto e a literatura cristã na antiguidade, e também dou aula de hermenêutica, é aquilo que eu estou fazendo aqui. Tá legal? Então, me procure, comente, curta, compartilhe, tá? Vamos fazer essa mensagem alcançar outras pessoas. Apenas me perdoe o tempo, eu me esforcei para que esse um versículo não demorasse muito, mas infelizmente eu não consigo ser resumitivo às vezes quando a gente tem muita coisa para tratar. Galera, um forte abraço para vocês, graça e paz a todos vocês. Abre a tua boca, diz a Bíblia, e eu te encherei. Essa é a promessa de Deus. Deus vai encher a tua vida, enquanto você começar a louvar, vai encher a tua boca com os louvores dele. Um abraço e até a próxima, gente. Tchau, tchau.